Oi, eu sou o Floss e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje eu venho comentar com vocês uma dúvida que muitos têm na verdade. Algo que já ouvi muitas e muitas vezes, que é a maior dúvida de todos os tempos. Muitas pessoas não conseguem montar o seu vilão para a sua história, seja uma animação, um jogo de RPG ou até mesmo para um livro. E bem, de fato, para quem tá começando, parece um mega desafio fazer um vilão perfeito. Aquele cara que todos temem e que ainda assim fique coerente com tudo que ele fala e faça. As pessoas são bem divididas quando se trata de vilão em si, porque muitas pessoas podem não gostar do vilão por ele ser muito cruel, ou às vezes pode gostar demais por ele ser cruel, ou às vezes ele é muito chato e mal construído, ou as pessoas gostam desse vilão chato e mal construído de verdade. E hoje eu venho mostrar o meu método de como que eu crio os vilões para as minhas histórias. Então já sabe, né? Deixa o seu like agora, se inscreve se você não é inscrito ainda e bora para as dicas de como criar o seu vilão para a sua história. E logo de início eu te pergunto, o que é um vilão? E para isso vamos ver a definição disso. O termo vilão é o substantivo que significa, no caso, em que usaremos, o personagem que representa o lado mal em peças teatrais, filmes e etc. Além de ser um adjetivo que representa alguém rude, grosseiro e rústico. Esses significados já conseguem nos dar uma luz de como criar um vilão. Apesar de muitos não notarem, ver a definição de algo, por mais óbvio que seja, às vezes pode vir muito bem a calhar. E nesse caso é extremamente importante a gente olhar a definição do que é um vilão, porque de fato você vai precisar ver os sentimentos que vão constituir este grande personagem que é extremamente importante para sua história. Mas agora que vimos isso, vamos para o grande primeiro passo de como construir o vilão. Quais são as razões e os sentimentos do seu vilão? Acontece que esse é o grande primeiro passo, e antes mesmo de fazer o design dele, isso vai mostrar antes de tudo quais são as motivações dele, mostrando assim do porquê que ele é um vilão. Portanto, dependendo de como você for montar a motivação desse vilão, o passado dele que levou ele a isso, pode de fato criar um vilão sensacional. Vou usar de exemplo o vilão que eu acho que todos conhecem, que teve a sua melhor adaptação, na minha opinião, do seu passado em um dos filmes maravilhosos de Batman, o Cavaleiro das Trevas. E estou falando do Coringa, interpretado pelo grandioso Heath Ledger, onde ele conta como conseguiu as cicatrizes do rosto dele. Acontece que apesar de eu saber que a origem dele é extremamente macabra, eu adoro ela, porque conta de uma maneira mais legal e como ele ficou insano, melhor do que a sua versão original. Sabia como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e disse: "Por que está tão sério?" Chegou perto de mim com a faca. "Por que está tão sério?" Enfiou a lâmina na minha boca. "Vamos botar um sorriso nessa cara." Não se sabe exatamente onde surgiu essa origem dele, mas a maneira que ele conta isso mostra de uma maneira melhor como ele pode ter tido essas tomadas de decisões e o que tornou ele ser o Coringa de hoje. Eu adoto sempre essa origem porque acho ela macabra o suficiente para mostrar de fato o verdadeiro lado dele, o que nos faz ir para o segundo passo de como criar um vilão. E o segundo ponto é filtrar essa origem e determinar as motivações dele. Acontece que essa história de vilões que destrói o mundo por simplesmente querer destruir fica meio chata, não é mesmo? E extremamente vaga, e às vezes não cativa o público. Mas se você determinar a partir da origem da pessoa as futuras motivações dele, claramente o fato de destruir o mundo pode ser completamente compreensível. E às vezes até faz você entender o lado do vilão e compreender a visão dele. O mais recente vilão que agora ficou extremamente conhecido por todos, fechando uma década de filmes maravilhosos, foi o Thanos nos filmes. Muitas pessoas não conheciam o Thanos antes dos filmes, nos quadrinhos, e antes dele virar o Titã Louco em Vingadores Ultimato. No filme anterior, em Guerra Infinita, você acaba compreendendo o lado do vilão, algo que é sensacional para o público que está assistindo, que assim você causa uma indecisão ao telespectador ou ao leitor, te fazendo então adotar os lados do vilão, mesmo sendo extremamente errado. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. E quando a extinção veio, eu ofereci uma solução. Genocídio. Porém aleatório, imparcial, justo para pobres e ricos. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu.
Outro exemplo é Light Yagami e Ellie de Death Note. Os dois têm seus sensos de justiça diferentes, e como enxergam ela deve ser extremamente aplicada no roteiro. E por ponto de vista do significado de vilão que nós olhamos lá no início, o Light é o principal vilão da história. Mas assim como no anime, muitas pessoas concordam com a execução das pessoas que o Light está criando, sendo denominado vilão Kira. E outras pessoas adotam outro senso de justiça, que é o de Ellie, que as pessoas devem ser presas e pagar pelos seus crimes durante a vida. É mesmo? Ele vai me condenar à morte? Parece interessante. Eu aceito seu desafio, Ellie. Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Os humanos são tão divertidos. Ellie. Kira. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça! Então esse tipo de ligação que você faz com o telespectador a partir da origem do vilão é algo que vai fazer o seu vilão ser extremamente cativador. A terceira dica que eu dou é que se você não consegue determinar diretamente da origem do personagem, a personalidade dele e as suas motivações, faça um filtro de escolhas. Eu mesmo já fiz isso até para criar personagens secundários ou heróis, isso funciona para qualquer personagem geral. Por exemplo, coloque diversos sentimentos ruins em uma folha, é sério, isso é sério mesmo. E a partir disso, busque ligar todos esses sentimentos e angústias com o passado do personagem, o vilão, no caso, o antagonista. Escreva, por exemplo, em torno de 40 sentimentos ruins que o seu personagem pode ter, como medo, insegurança, possessão, inveja, raiva, ódio. Muitas dessas palavras podem te levar a entender o que o seu personagem está passando e assim conseguir construir o melhor vilão de todos. Mas tente não absorver tudo que você vai estar pensando e escrevendo, ok? Caso você se sinta mal criando vilão a partir desse método, não use, ok? Se você for extremamente sensível ou aquelas pessoas esponjas que absorvem facilmente os sentimentos, não faça um vilão a partir desse método. Eu conheço pessoas que tentaram usar esse método e ficaram mal de verdade só por tentar criar o vilão. Então, se você se sente extremamente sensível e acha que não vai conseguir aguentar escrever esses sentimentos ruins e tudo mais, ou pode te remeter a algo do passado, te deixar mal, não use, ok? Use diretamente o que eu falei da origem e tudo mais e tenta cativar o público a partir do vilão, ok? Agora a quarta dica, depois de você criar a origem do vilão, quais são as motivações dele e aí os sentimentos dele contra o antagonista e tudo mais, chegou o momento que você irá vincular o vilão com o seu herói. Como eles se conheceram? Como vão se encontrar? Eles cresceram juntos? Acontece que isso tudo vai fazer você criar a história com muito mais facilidade se você tiver a origem de cada um separadamente antes de introduzir no roteiro principal. Pois agora você irá juntar tanto a origem do seu herói com a origem do vilão. E isso novamente pode acabar escorregando feio no seu roteiro de uma maneira que eles vão se encontrar e vai ficar totalmente ruim, pois muitas vezes o vilão tá ali querendo do nada destruir o herói e não tem muita lógica nisso, sabe? Ele quer destruir o herói porque sim. E isso acaba estragando bastante o roteiro, desanimando muita gente de ver a sua série, o seu anime, o seu filme, então isso fica bem chato às vezes. Isso é algo que fica bom pro vilão secundário, não me entenda mal, como o braço direito do principal antagonista, digamos assim. Digamos que ele foi ordenado a executar o nosso salvador, o nosso herói e tudo mais, mas você quer fazer o vilão principal ser totalmente incrível e maravilhoso, entende? Se você fizer o vilão principal querer destruir o herói do nada, ele vai ser totalmente sem sal e vai tirar o ânimo da origem dele. Pois querendo ou não, o ranço do personagem tem que ter vindo de algum lugar, alguma construção lógica. Como as que dei no início, se eles cresceram juntos e acabaram se desentendendo, temos um caso que é igualzinho ao Dio Brando e o Jonathan Joestar de Jojo, que na primeira temporada Dio chegou na sua primeira aparição com 12 anos, mesma idade de Jonathan, e assim cresceram juntos e se enfrentaram aos 20 anos. Isso é uma origem onde ambos cresceram juntos a partir de uma idade X, basicamente adolescentes. Portanto, é coerente o ranço acumulado de Dio quanto à família Joestar. Então, pense muito bem antes de juntar os roteiros e faça uma origem onde tudo seja extremamente coerente, porque senão fica sem lógica, fica cheio de furos o seu roteiro e as pessoas vão desanimar bastante ao ver o seu produto final. Agora, uma parte que muitos ficam confusos, e na verdade eu fiz um vídeo explicando até como fazer um character design ou como criar o seu próprio personagem, tá aqui no card aqui em cima, se você quiser dar uma conferida, dá uma olhada lá. Acontece que dependendo do seu conto, se ele é um alien, um humano normal com vestes normais, ou ele usa alguma roupa especial, isso tudo vai influenciar bastante conforme o seu roteiro, ok? Tudo isso pode ser definido a partir do universo também.
Isso tudo você pode também determinar a partir da origem do vilão, assim como o herói. Dependendo da necessidade da sua roupa, especificamente, ele pode usar uma super roupa, ou se ele for somente um líder de gangue normal, assim, ele é um gangster muito rico e tudo mais, então ele tem que ser alguém mais estiloso, usando roupas grandes, chamativas e tudo mais, entendeu? Alguma coisa desse tipo, pra marcar uma presença única nele. Então design é algo que eu recomendo muito você olhar o meu outro vídeo, mas busque fazer um design que também seja coerente com o universo e com a personalidade do vilão. Digamos que ele não gosta de roxo, ele vai estar usando roxo por quê, entendeu? Então assim vai. E agora a última dica de todas: dê ênfase ao seu vilão quando ele aparecer. Algo que muitos gostam é quando o vilão aparece e todos temem ele. Algo que fica nítido no rosto de todos, o temor dele, a ameaça surreal que ele passa para os heróis, e o telespectador também tem que sentir isso. Então, alguma brutalidade, dependendo do nível do vilão que você está construindo, vem muito bem a calhar. Por exemplo, se você está fazendo um vilão que é para algo mais infantil, de desenhos e tudo mais, para criança, algo no nível do Gargamel dos Smurfs ou o Dick Vigarista da Corrida Maluca, vem muito bem a calhar. Algo mais simples, sabe? Tipo, ele capturou o herói e tal, e daí vai lá, acontece alguma coisa meio cômica e o herói simplesmente foge do nada. Mas se a sua animação ou filme é algo mais sério, uma boa aparição que mostre o quanto ele é forte, inteligente e macabro, além de que manter o mistério da aparência dele também é uma ótima dica. Eu adoro quando o vilão tem uma aparição extremamente aterrorizante, ele brinca com o psicológico dos heróis e tudo mais, e mostra que ele é uma ameaça pra todo mundo, que é extremamente cruel e sem remorso, como o Sukuna de Jujutsu Kaisen, que virou um dos meus vilões favoritos de todos os animes, Darth Vader de Star Wars, Voldemort de Harry Potter. Todos fazem feitos cruéis durante os seus filmes, durante o anime, e mostram como são todos uma ameaça global, e ninguém deve estar na volta dele quando ele aparecer. Então, não se esqueça de dar uma boa aparição e uma boa ênfase ao seu vilão. Isso vai cativar o público a temer ele. Não tenha medo de matar algum personagem secundário da sua série, digamos assim, tem algum personagem que tá junto com o seu herói e ele acabou morrendo. Pode ser que as pessoas vão ficar chateadas, mas acontece que o seu vilão é de fato ameaçador e isso tem que ser mostrado na lata. Como o Coringa que matou o Robin no pé de cabra, ou o Darth Vader que matou o Obi-Wan, e assim vai. Esse tipo de coisa só mostra que ele não se arrepende de nada e dá ainda mais medo de enfrentar ele. E gente, essas são as dicas que eu dou aqui de como criar um vilão. Esses todos são métodos que eu uso de verdade, eu busco usar bastante eles. Se você não viu de fato o meu vídeo de design, de como criar um personagem, de como criar um design de personagem, isso vem muito bem a calhar também para vilão, então dá uma conferida lá no card que eu tinha falado, que eu tinha anunciado, e assim eu acho que você vai conseguir desenvolver um vilão muito bom. Esses métodos eu uso e assim eu consegui criar diversos roteiros diferentes com muitos vilões diferentes. Eu só não vou expor aqui os meus porque de fato eu quero que vocês criem a partir dos seus, mas nada impede você se basear em algum vilão já conhecido, como o Coringa e outros que eu citei aqui no vídeo aqui, são vilões bem interessantes. Se você quiser conferir também, tem um vídeo específico meu sobre vilões de animes, então também pode ser uma luz enorme pra você, caso você esteja procurando algum vilão, então dá uma conferida lá que vale a pena. E gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, comenta aqui embaixo alguma ideia, alguma dúvida que você ainda tem, se você tem alguma outra dica também pra passar pro pessoal, pode deixar aqui nos comentários, vai ser extremamente bem-vindo. Se inscreve se você não for inscrito ainda e compartilhe esse vídeo com algum amigo que tá necessitando de alguma ideia criativa de como criar um vilão. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!